bem-vindo, seja mais uma vez bem-vindo ao Top Gospel. É aquele programa em que nós falamos sobre o Senhor, é aquele programa em que nós priorizamos a presença do Senhor e sabemos que para isso nós ativamos a sua presença, não é? Através da música. E nós também achamos por bem trabalhar com o espaço da mulher. Nós sabemos que a mulher é especialista em ativar a presença do Senhor. E este é o nosso espaço Mulher da Graça. E para o dia de hoje, nosso espaço Mulher da Graça, nós voltamos a trazer a doutora Glória Manhique. Seja bem-vinda a doutora Glória Manhique. Nós trazemos ela para que ela nos possa ensinar, ela nos possa dar o beabá sobre como melhor vamos cuidar do templo do Espírito Santo, sendo nós mulheres da graça. E homens também da graça podem aprender naturalmente, não é? Então, seja mais uma vez bem-vinda a doutora Glória Manhique ao nosso espaço Top Gospel. Muito obrigada por receber nosso convite e estar cá disponível para partilhar os seus conhecimentos. Doutora Glória Manhique, na semana passada já falámos da sua especialidade, do ensino, que é professora na Universidade Pedagógica, tanto que é PhD. É uma honra grande, é mesmo uma mulher cheia de graça. O que é que nos traz hoje para nós começarmos o nosso beabá sobre a questão do cuidar do Templo do Espírito Santo? Recorde-se que me tem a mim como alguém que está a precisar deste aprendizado, desta sabedoria. Por favor, doutora Glória Manhique. Si e sente que está feliz. Fica feliz com aquilo que vê no espelho, com o resultado que vê no espelho. Então esse seria o corpo ideal, né? Então podemos falar um pouco sobre alimentação saudável, né? A constituição de um prato saudável, como é que ele deve ser. Então um prato saudável, essencialmente, ele deve ter aquilo que nós chamamos de constituintes, que são proteínas, vitaminas, carboidratos, minerais e lípidos, ok? Hoje em dia acrescenta-se também a fibra como constituinte, mas a fibra ela não tem nenhum valor energético, ela não dá-nos nenhuma energia, simplesmente ela ajuda, simplesmente não, mas sim ela ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico, ok? Porque ela vai alimentar boas bactérias que nós temos no nosso intestino. Isto vai ajudar muito a fortalecer o nosso sistema imunológico, né? Então, um prato saudável deve ter essencialmente isso. Deve ter carboidrato. Carboidratos, o que é que são? Carboidratos são alimentos energéticos que têm como função dar-nos energia. Por exemplo, a mandioca, a batata doce, o inhame. Depois temos os carboidratos de fácil absorção, que são aqueles que não são aconselháveis, que é o pão, as massas, tudo que é produto de farinha, ok? O arroz não integral. Então, se tu queres ter uma alimentação saudável, essencialmente deves substituir estes carboidratos de fácil absorção pelos carboidratos de difícil absorção. Quais são os de difícil absorção? São os que enumerei antes. O inhame, a batata doce, a mandioca, ok? A beterraba, por exemplo, também é rica em carboidrato. A banana também é rica em carboidrato. É classificada, a banana é classificada como uma fruta, mas ela é muito rica em carboidrato, né? Então, ao consumirmos a banana também consumimos carboidratos. E depois usamos também as proteínas. As proteínas são os tijolos do nosso organismo. Okay. Eles fazem parte da estrutura do nosso organismo, né? Okay. Então as proteínas elas podem ser de origem animal e de origem vegetal. De origem animal temos os feijões, os grãos, os feijões de uma maneira assim geral, e depois temos a origem animal, que são as carnes, os ovos, o atum, o peixe, por exemplo, né? Os peixes. Exato. Yeah. E depois temos as gorduras. Então, em relação às gorduras,
Também é importante fazermos a substituição de gorduras saudáveis, gorduras boas, né? O nosso organismo ele precisa das gorduras. Ok, precisa das gorduras. Ele precisa sim. Nós ouvimos dizer é que gordura faz mal. Que Não. gordura é essa? Que é uma gordura boa? Existem gorduras boas. Por exemplo, a gordura do abacate, Uau. a gordura das castanhas, a castanha do caju, o amendoim, ok? O azeite, azeite de oliva. Então são gorduras boas, são gorduras que não fazem mal ao nosso organismo. Mas depois existem gorduras que fazem mal ao nosso organismo, óleos, por exemplo, todos esses óleos refinados que a gente consome, né, estes é que vão prejudicar o nosso organismo. Mas nós precisamos de nos alimentar de gorduras, uma pequena percentagem, por quê? Porque as gorduras elas são muito calóricas. Veja que 1 grama só de gordura, lípido, como vamos querer chamar, ele tem 9 calorias, ok? Apenas 1 grama. Então, uma colher de sopa são mais ou menos 20 gramas ali, Então, imagina só quantas calorias nós estamos a consumir ao consumir apenas uma colher de óleo de soja, óleo de girassol, óleo de milho, seja qual for, ok? Então, tudo isso entra na classificação de óleo. Então, é preciso moderar muito, muito mesmo. Vou chamar a atenção aqui para aquelas preparações nossas, né? Aquelas preparações típicas nossas, em que nós colocamos lá o amendoim, colocamos lá o coco. O que nós temos que fazer é reduzir as quantidades do amendoim e do coco. Não vamos parar de comer, vamos continuar a comer porque faz bem à saúde. São alimentos naturais, por exemplo, a matapa. A matapa ela é muito boa em fibra, faz muito bem ao nosso intestino. Mas temos que começar a trocar a forma de preparar, né? Ao invés de eu pegar dois púcaros, são púcaros, né? Chave, né? Vamos chamar assim, de amendoim, depois colocar lá 3 cocos, eu posso colocar apenas 1 púcar de amendoim e depois coloco um coco, né? E eu como, por exemplo, ao invés de comer muita quantidade, eu como apenas 100 gramas, né? Está comprovado que esta quantidade, em termos de calorias, ela não excede aquilo que são as nossas necessidades diárias, né? Sim. Depois também temos que usar e abusar, eu sempre digo, temos que abusar dos vegetais. Né? A quantidade mínima de vegetal, ou a quantidade ótima, não vou dizer mínima, mas a quantidade ótima, ideal, de vegetal que nós temos que consumir por dia são 600 gramas. Né? Então temos que comer muito vegetal, isto mais por causa do funcionamento do próprio intestino. Né? Então tem muita fibra. Tem muita fibra, sim, tem muita fibra. E é nos vegetais onde encontramos as vitaminas e os minerais que vão participar de vários processos dentro do nosso organismo. Né? Então, isto tem que ser de forma constante. Né? É claro que temos que privilegiar mais um grupo em detrimento do outro. Por exemplo, não podemos abusar muito dos carboidratos, porque os carboidratos eles são calóricos. A função dele é darmos energia. Então, ele em si já tem muita caloria. Né? Os lípidos também, mas temos que ter todos esses alimentos, né? E não fazermos restrições. Há muita restrição que está a fazer hoje em dia, em dietas, né? Restrições calóricas em que a pessoa corta, por exemplo, os carboidratos. Não consome mais carboidrato, isso não é bom, porque o organismo precisa do carboidrato para uma determinada função. E não só, está comprovado que as restrições, elas criam compulsão, ok? Exatamente. Sim, porque tu ficas com uma carência, por exemplo, há uma semana que tu não consomes um carboidrato, o teu organismo precisa do carboidrato. Ainda bem que está a falar sobre isso, doutora Glória Manica, porque eu já fiz várias dietas e efetivamente algumas vezes eu tive sucesso e das últimas vezes que tentei fazer, entrei numa restrição muito de carboidratos e fui emagrecendo, mas chegou uma altura em que por muita carne que eu comesse e muito vegetal, eu estava sentindo necessidade de comer o carboidrato. Sim. E o resultado foi que a dada altura eu disse basta. Então fui com o gráfico, quer dizer, recuperei o que eu já tinha perdido e ainda ganhou. E ainda acrescentei mais. Sim, ainda acrescentei. Acrescentei mais. Então eu consegui compreender que, olha,
esta questão de comer só proteína e o vegetal, por mais porque anima numa fase inicial, porque sim, é o frango grelhado, só com os vegetais, anima. Mas o organismo precisa o organismo cobra, sim. O organismo cobra. Uhum. E eu senti essa cobrança e ele cobrou, foi muito agressivo comigo. Ele foi muito agressivo comigo. Então, esta questão que está aqui a levantar, realmente nós temos que prestar atenção, precisamos de fazer as coisas de forma equilibrada. Sim. E outra questão que eu gostaria aqui de colocar, doutora Glória, é como é que nós vamos nos converter? Porque eu penso que uma das coisas, eu lembro que uma das vezes em que eu disse, olha, eu quero emagrecer, doutora Glória, até fugi de si, disse, olha, estás preparada? Uhum. Então, a questão de emagrecer, do cuidar do organismo, não é só uma questão de acordar um dia e tomar a decisão de querer fazer a dieta, porque tenho todo o material que fui ao mercado, mas é preciso fazer um trabalho na mente, é preciso fazer um trabalho, portanto, de renúncias, de resistir a tentações. Por favor, fala. É preciso ter uma mente magra. Como é que essa mente magra eu sempre digo às minhas alunas, né, porque eu dou aulas, né, educação alimentar, é preciso ter uma mente magra, é preciso pensar como uma pessoa magra pensa, ok? Foi feito um estudo na Europa em que se perguntou a todas as pessoas magras, olha, se a batata frita não te engordasse, irias comer? Se o refresco não engordasse, irias consumir? Se as massas, por exemplo, não engordassem, irias consumir? E todas as pessoas responderam que sim, que iriam consumir. Então chegou-se à conclusão de que as pessoas magras, elas fazem renúncias, ok? Elas pensam como pessoas magras. Então, as pessoas magras, elas fazem renúncias, as pessoas magras, elas não comem a todo momento, ok? As pessoas magras, elas conseguem conversar com o alimento e chegar a um acordo com o alimento. Em que sentido? Sim, é preciso também estabelecer esta relação com a comida, eu sempre digo. Em que tu olhas para o alimento e tu dizes, não, hoje não. Eu vou comer daqui a uma semana, por exemplo. Apetece-me comer um bolo de chocolate. Rapidamente eu consigo sair. Eu consigo sair. Brigadeiro. Sim, eu consigo sair a uma pastelaria e compro um bolo de chocolate, e como. Mas se eu converso com o bolo de chocolate, por exemplo, eu sei que próximo sábado eu tenho uma festa, é um exemplo, eu tenho uma festa próximo sábado, eu consigo com muita facilidade negociar com o bolo de chocolate. Olha, hoje não, porque daqui a uma semana eu terei a oportunidade de comer o bolo de chocolate. Então, desculpa, está a querer dizer que é possível emagrecer fazendo uma dieta equilibrada, onde ainda temos a oportunidade de comer, de consumir, portanto, bolo? Esta forma de emagrecer é interessante, doutora Glória. Explique-me bem, por favor, porque eu sei que o bolo tem açúcar, o bolo, sim, é extremamente calórico. Como é que diz que é possível realmente? Como é que isto funciona para alguém que está com sobrepeso, alguém que quer realmente emagrecer e quer... Sim, como é que isto funciona? Não é uma fatia de bolo de chocolate que nos engorda. Né? Uau! Sim, não é uma fatia. Não é uma batata frita. Assim, imagina que tu ficas o ano todo a ter uma alimentação equilibrada, né, e saudável, né? E como já tinha uma batata frita, não é isso que vai desengordar. Não é isso que nos engorda. O que nos engorda é a constância. Estar a fazer sempre a mesma coisa. Segunda-feira, por exemplo, né, acordei, segunda-feira, fritei ovo, comi ovo, pão e tomei o meu chá, ok? Às 12 ou às 13, comi batata frita com frango e uma saladinha. Muito bem. No jantar, chego em casa, como arroz, como feijão, tomo refrigerante, e depois como uma pizza. Veja que é um dia todo de alimentos, né, que não vão me ajudar no meu processo de emagrecimento. Okay? Então, no processo de emagrecimento ou na alimentação saudável, o que mais, como é que eu vou explicar? O que mais conta é a consistência. Tu não tens que sair da linha. Tu sais da linha porque comeste um bolo de chocolate, mas rapidamente volta. Okay? Então são esses jogos que tu vais fazendo. E não necessariamente
sofrer aquelas restrições. Eu não vou comer mais bolo de chocolate. Eu só calo e olho para a pessoa. Será? É possível? A vida toda não comer mais bolo de chocolate? Não. Mas o que é que tu vais dizer? Eu vou moderar o consumo de bolo de chocolate. Ok? E vou comer assim de vez em quando. Yeah? Um refrigerante, por exemplo. Fica um mês. Yeah? Se consegues não tomar mais, é ótimo, é ideal, porque o refrigerante está comprovado que ele é um veneno para o nosso organismo. Mas não é um refrigerante tomado uma vez de 6 a 6 meses que te vai fazer mal. Mas é o tomar de forma frequente. Né? Então, é este entendimento que nós temos que ter. Né? Quando eu digo que é possível sim. Eu tenho muitas alunas que elas emagrecem comendo um pouco de tudo, mas o mais importante é como comes, as quantidades, as combinações que tu fazes no seu prato. Né? Eu falava aqui, por exemplo, dos vegetais, em que tens que priorizar muito vegetal. Eu sempre digo a elas, mais vegetal, falta vegetal. Por quê? Porque está comprovado, por exemplo, que se tu juntas este carboidrato de fácil absorção que eu me referi antes, o arroz, por exemplo, se tu combinas com um vegetal, em relação à carga glicêmica, ela cai no sangue, ok? Então tem disso também, as combinações que tu vais fazendo, yeah? O teu organismo não absorve completamente, porque tens ali um vegetal, yeah? E isto vai ajudar a manter a vida saudável que tu desejas. Então significa que em termos de proporção, o vegetal tem que ter uma proporção maior do que todos os alimentos, depois a proteína? Um prato saudável, como é que deve ser um prato saudável? Um prato saudável, ele deve ter 50% de vegetais. Então temos o prato, né? Por completo, um prato raso. O prato sempre tem que ser raso, não fundo. Então temos o prato, cortamos o prato ao meio. Uma das metades é só vegetal, pode ser cru, cozido ou combinar os dois, não tem problema. E depois cortas a outra metade ao meio, né? Onde vais colocar carboidratos e depois colocas proteína de origem animal e proteína de origem vegetal. Então, essa é a composição de um prato saudável. Sempre ele deve ser assim. 50% vegetal, sempre. Então, temos que comer mais vegetal que os outros ingredientes. Sim. Isto é muito bom. Nós vamos continuar com estas nossas conversas. Temos os próximos programas em que vamos, sim senhora, trazer a doutora Glória por aqui. Vejo que traz aqui alguns produtos. Penso que ficou bem claro para todas nós que precisamos de ver a proporção de alimentos, precisamos de converter a nossa mente, precisamos de fazer renúncias, isto é, temos que ter a decisão. Mas é engraçado, quando se trata de jejuns, eu pelo menos consigo fazer 72 horas, não me dói, mas quando é jejum para fazer a questão da alimentação, então significa que é uma questão de trabalhar a mente. Porque o que é que me motiva a conseguir fazer um jejum de 72 horas, não bebo água, não como, 72 horas estou em espírito de oração? Porque é que consigo quando estou em oração e não consigo, portanto, controlar a forma de comer normalmente? Então significa que a mente tem que ser convertida. Sim. Então, tem que ser convertida. Sim, e existem exercícios específicos, né, que eu dou quando faço o acompanhamento, em que as primeiras aulas é exatamente o objetivo é exatamente esse, é trabalhar a mente. Trabalhar a mente. Então há exercícios do tipo, o que é que tu deves fazer para começar a emagrecer? O que é que tu deves fazer, por exemplo? Deves parar de sair com aquelas pessoas que só te levam para comer, porque existem pessoas assim. Mudar as amizades. Exato. Mudar as amizades da má vida. Sim. Yeah? Deves parar de levar alimentos que não te agregam para casa, ok? Então é uma consciência que tu deves ter. Yeah? Maravilha, doutora Glória. Eu vejo aqui alguns alimentos naturais, alguns produtos, assim, digo, que traz. Doutora Glória, pode-nos falar sobre o que é que constitui estes suplementos? Sim, suplementos. Muito bem. Então, esses são suplementos alimentares, são produtos naturais aqui, né, feitos à base de ervas. Eles têm diferentes funções para o nosso organismo. Por exemplo, esta aqui é a gota quebra-pedra. Né? Então, a gota quebra-pedra, ela para aquelas pessoas que têm problemas nos rins, né? Que têm pedras nos rins. Né? Então, ele elimina cálculos renais, elimina o ácido úrico, pessoas que têm problemas de próstata. Ajuda também para o fígado.
E depois temos este aqui é especificamente para as mulheres, unha de gato com chia amarelo. Ok. A unha de gato com chia amarelo é para questões de miomas. Mas não é unha de gato, é a planta. É a planta. Ah, é tudo sim. natural. É planta, porque só vimos falar de unha de gato. É planta que se chama unha de gato. Unha de gato, sim. Ok. Unha de gato com chia amarelo. Ok? Chia amarelo. Então, ele é antiabortivo, sinusite. Ok, se ficar mulher grávida, deve até tomar este... Elas tomam para engravidar. Ok, ajuda, portanto, a preparar o organismo para, portanto, engravidar de forma natural. Sim. Depois temos aqui algumas não. Temos esta aqui, para menopausa, né? Este aqui é para aqueles sintomas da mulheres, da sim, menopausa. Os calores, sim, não sei o que mais. exato. Ajuda Então, a equilibrar o organismo. De calor, fadiga, indisposição, cansaço, ajuda a dormir. Okay. Depois temos para diabetes, este aqui. Okay. Depois temos os chás, os chás também. Esses chás eles ajudam também no processo de emagrecimento, mas eu digo assim, os chás eles não são apenas para o processo de emagrecimento, a gente tem que usar o chá natural, temos que usar dos chás naturais. Vamos ver que civilizações antigas já faziam isso. Exatamente. Os chineses, japoneses sempre recorrem às ervas, porque as ervas elas têm substâncias naturais, chamam-se substâncias antioxidantes. Qual é a função dessas substâncias antioxidantes? Elas fazem uma limpeza no nosso organismo, nas nossas células, uma faxina. Imagina a nossa casa está suja, né? Porque quando a gente está assim com excesso de peso, eu comparo a casa, o nosso corpo é a nossa casa, né? É a casa. É o templo do Espírito Santo. É o templo do Senhor, é a casa do Senhor. Sim. Então, imagina uma casa suja. Então, eu preciso de vez em quando a gente arrumar a casa. De vez em quando, sempre? Sempre, sim. Sim, mas tem aquele dia que a gente faz aquela faxina geral. A gente tira, coloca isto. Então, os chás, eles ajudam a fazer esta limpeza das células. Gostei da forma de colocar. Sim, porque o nosso organismo, conforme eu disse na semana passada, ele é uma máquina, né? Ele precisa de repouso, ele precisa de descanso, ele precisa desta limpeza, dessa supervisão, dessa revisão, Então, existem estas substâncias naturais que eles vão ajudar, porque o nosso organismo, quando funciona, ele produz substâncias não desejáveis, porque ele está a funcionar, é normal. E essas substâncias, dependendo do tipo de alimentação, elas não são eliminadas, elas vão ficando lá. Elas vão acumulando. É que nem, por exemplo, um tanque de combustível, né? Em que os resíduos vão ficando lá. Então, é importante a gente sempre fazer uma limpeza. Então, o que ajuda a fazer são os chás, os produtos naturais, detox, muita água também. Sim. Então, eles ajudam muito porque a pessoa desincha, elimina os líquidos. Às vezes a pessoa está com excesso de líquidos, retenção de líquidos, o que faz a pessoa ficar inchada. Então eles vão fazendo essa limpeza, essa desintoxicação. Tá bem. Sim. Doutora Glória, muito obrigada. Gostaríamos de ficar mais tempo consigo, mas temos mais tempo para falar. Para aquelas pessoas que gostariam de estar em consulta com a doutora Glória, entrar nos seus grupos, trabalho de melhorar a condição de saúde, emagrecer, tem o número da doutora Glória, portanto, a passar no nosso rodapé, e estamos sempre a falar sobre a mulher cheia de graça, a mulher que é ajudada pelo Senhor, e que o Senhor nos ajude nesta nova luta, pelo menos que mais uma vez vou entrar nesta luta. Espero que seja uma luta em que esteja eu por cima, não por baixo. Na verdade não é luta, né? O emagrecimento não pode custar, não pode. Isso também é uma coisa que eu trabalho. A palavra tem poder. Ok. Partimos desse princípio, que a palavra tem poder. Então, se a palavra tem poder, aquilo que tu falas é aquilo que vai acontecer. Então não vou chamar uma luta, vou chamar caminhada. Exatamente. Esta caminhada maravilhosa de emagrecimento. Ai, como estou feliz, vou comer vegetais, proteínas, que maravilha, que vou renunciar do bolo. Tá bem, muito obrigada, doutora Glória, o nosso tempo já nos permite mais. E até, portanto, a próxima semana. Deus esteja consigo nessa caminhada. Quem quiser falar com ela, aprender dela, já tem o seu contacto. E até
sempre, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno. Obrigada. Obrigada, doutora. Muito bem, obrigada.